Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Ontem eu não elaborei nenhum vídeo, mas hoje, pela graça do nosso Deus e pela misericórdia dele, ele nos deu um tema muito importante. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se você estiver ouvindo esse vídeo à tarde, Deus abençoe a sua tarde. Se estiver pela manhã, Deus abençoe a sua manhã. E se estiver pela noite, Deus abençoe a tua noite. Meus queridos, eu tive preocupado com uma série de coisas. Preocupado até, porque eu vi muitas pessoas falando de Deus, ou pedindo respostas para Deus. E muitas vezes as pessoas se sentem frustradas, porque muitas vezes elas não têm a resposta que elas querem, dos seus propósitos, do seu dia a dia. Além de que existem muitos homens de Deus pronunciando que Deus está falando, que Deus vai fazer em sua vida. E às vezes você fica olhando e fala: eu não vejo, eu não estou conseguindo ver Deus fazer isso. E por isso, meus queridos, eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo e compartilhasse ele para muitas pessoas mesmo, porque trata-se de um tema de suma importância. Trata-se das respostas de Deus para as nossas vidas. Aí você fica perguntando: mas Deus responde? Por que fulano de tal profetizou para mim? Ou eu fui em um culto em tal lugar, falou que ia receber tal coisas e eu não recebi? Primeiro, meu querido, foi Deus quem falou? O propósito que você está esperando, Deus está sabendo dele? Porque uma coisa é uma pessoa falar para mim que eu vou receber uma coisa, e que Deus está falando que eu vou receber algo. Eu vejo isso em muitos lugares. E o povo está começando a confundir as coisas. O povo está começando a olhar para Deus de uma forma diferente. Porque Deus é o único que precisa te conhecer. Eu não preciso que homem nenhum me conheça. Se as pessoas quiserem me ajudar, eu aceito de bom coração. Se eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar de bom coração. Porém, Deus, para fazer algo, é notório, e isso é fato. Ele precisa te conhecer. Como é que Deus vai fazer algo para a sua vida se Ele não te conhece? E para isso é que nós vamos tratar de um assunto interessante: a resposta de Deus. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu quero trazer um assunto, primeiro, de um povo escolhido por Deus. E quero falar da vida de um homem que era profeta de Deus. E é bom vocês entenderem também que o povo escolhido por Deus estava em um grande sofrimento. Às vezes tem gente por aí que acha que porque serve a Deus não passa por aflição, porque acha que serve a Deus não passa por tribulações. Está enganado. Desculpa eu te dizer, mas você está enganado. É esse povo que passa por tribulação. É aqueles que são justos, aqueles que procuram andar na presença de Deus, é que passam por tribulação, é que passam por dificuldade, porque são
perseguidos. E muitas vezes você não vê que você é perseguido. E é por isso que muitas tribulações vêm para a sua vida. Então vamos por parte. Primeiro, vamos falar da resposta de Deus. O povo a qual eu me refiro é o povo escolhido de Deus, chamado o povo judeu. Ou seja, o povo de Israel. E o homem que eu quero falar, que é o profeta de Deus, é Daniel. Olha só, eu quero ler uma passagem com vocês, para vocês começar a refletir na importância de Deus te conhecer. Porque às vezes a pessoa fala para você, você vai receber uma bênção de Deus assim, assim, assim. Mas Deus te conhece? Será que ele está falando a verdade? Vamos lá para a Bíblia? Vamos. Daniel capítulo 10, versículo de número 12, diz o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui a importância da aplicação de buscar ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Daniel, vendo uma passagem bíblica que Jeremias falava da semana profética, ou das 70, vocês vão ler aqui que fala de uma semana profética, 70 semanas, e a Bíblia vai falando a esse respeito. Eu não vou falar sobre isso, tá? Mas se vocês voltarem um capítulo antes, 2 aqui, vocês vão ver essa história. E Daniel ficou preocupado com isso, porque o povo de Deus estava sofrendo ali naquele reino. E sofrendo amargamente. Mas por que o povo escolhido de Deus estava sofrendo? Olha só. Por isso que eu estou dizendo para você, que não é porque você serve a Deus, você não sofre. Quem falou para você isso? Onde está escrito que você não passa por tribulação? Onde está escrito que você não passa por dificuldade? Olha só, o povo escolhido por Deus. Num outro vídeo, nós vamos falar o que nós representamos biblicamente. Porque o povo escolhido por Deus é Israel, são os judeus. Os outros povos já é outra sequência que eu posso falar em outro vídeo que depois a gente pode falar. Você tem o direito de buscar e receber algo de Deus? Tem. Mas é por mérito? Não. É pela graça. É um favor que nós não merecemos. Porque não somos o povo escolhido por Deus. Porque o povo escolhido por Deus foi Israel. E Daniel, vendo isto aqui, meus queridos, vai ter pessoas que vão criticar isso aí. Mas nós somos gentios. Nós não fazemos parte desse complexo, deste povo aqui, que Deus escolheu. A nação escolhida por judeus. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que os judeus não o aceitaram, que abriu-se a porta para os gentios, que todos aqueles que creram nele foram tornados filhos de Deus. É outra história. Mas eu quero continuar sobre a resposta de Deus. É para vocês terem uma compreensão de que mesmo o povo escolhido a dedo por Deus, a nação escolhida por Deus, passava por aflição, por que que eu e você
não pode passar aflição ou tribulação. Mas a questão é que Deus responde. Vamos ver. A Bíblia diz que Daniel, ele ficou, está escrito aqui que eu já li para vocês, por 21 dias orando. Orando em favor do povo escolhido por Deus. A resposta de Deus, quando se tratou do povo dele, foi imediata. Mas ele recebeu na mesma hora que ele orou a primeira vez, ele pôs o joelho no chão, começou a orar, e Deus começou a ouvir. Aqui está dizendo, o anjo que veio até ele está dizendo assim: eu vim por causa das tuas palavras, porque você se humilhou perante o seu Deus. E olha bem, povo escolhido por Deus, e quem estava orando era um profeta de Deus, e a resposta não foi no mesmo dia. Às vezes, meu querido, você põe o seu joelho no chão e ora achando que Deus vai responder ontem. E não funciona desse jeito. Primeiro, Deus não é nosso empregado. Nós é que somos servos dele. Deus não tem obrigação de fazer nada. Por isso que eu reparti alguns requisitos para que você entenda quando é que Deus vai responder algo para a sua vida. Precisa entrar na Bíblia. Tem pessoas aí achando que Deus está jogando, igual época de Natal, Deus sai aí na rua jogando balinha para o povo. Não funciona desse jeito, não. Precisa ter uma vida concentrada com Deus. Precisa ter um propósito com Deus. Precisa ser conhecido por Deus. Como é que você quer receber alguma coisa de Deus se você não se faz conhecido por Ele? Primeiro, meus queridos, em primeiro lugar, Deus está vendo. Está escrito aqui. Está escrito que Deus estava vendo. Desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus estava vendo. E Deus respondeu, mandou que o anjo viesse. Olha, e ele era um profeta. Ele recebeu no mesmo dia? Ele recebeu na mesma hora que ele começou a orar? Ele começou a se humilhar, a se prostrar perante Deus. Meu Deus, por que está acontecendo isso com o meu povo? Por que isso tem que acontecer? E às vezes mal você dobrou seu joelho, você já quer que Deus responda imediatamente. Nós achamos que Deus é o quê? Tem jovens, adolescentes por aí, que o conceito deles é chegar no pai e na mãe. Mãe, porque eu quero, e acabou. E não funciona desse jeito. Não é porque você quer que Deus quer que seja desse jeito. Daniel, ele se curvou perante o Senhor, dizendo: meu Deus, por que o meu povo está sofrendo? Por que tem que acontecer isso? Deus permitiu tudo aquilo porque Ele tinha um propósito. Às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você está passando por um problema, mas Deus tem um propósito maior. Você tem que aprender a esperar em Deus. Você precisa aprender a confiar no teu Deus. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Quantas e quantas coisas você já não pegou na mão, veio fácil demais, você dispensou. Com Deus é diferente. Precisa ter propósito. Com Deus é diferente. Para que Deus responda uma oração sincera sua, precisa ter objetivo. As coisas precisam ter objetivo. Daniel tinha um objetivo para isso tudo. E pelo incrível que pareça, a Bíblia diz que desde o momento em que ele se prostrou, Deus enviou o anjo. Só que por 21 dias,
ele ficou parado lá em cima, tentando passar para trazer, e Deus até permitiu, porque Deus queria saber o que tinha dentro daquele coração. Deus, mesmo conhecendo a Daniel, mas ele precisava aplicar esse teste na vida de Daniel para saber se realmente ele estava apto para receber as bênçãos de Deus. Tem pessoas que acham que vai receber as coisas de Deus de qualquer jeito. Você tem lutado? Você tem se esforçado? O que você tem feito para ser digno de que Deus lhe envie uma resposta imediatamente? Entenda, era o povo de Deus que estava sofrendo. E quem dobrou o joelho para orar foi um profeta. E justo. Porque a palavra toda aqui vai chegar no momento que você vai ver que o anjo disse que ele era justo, que ele se humilhou, que ele estava se humilhando. E muitas vezes nós queremos receber as coisas assim de mão dada, aberta demais, e não funciona desse jeito. Por 21 dias. Uma coisa que era necessária para a vida de Daniel foi bloqueado no céu. Você já prestou atenção? Você é realmente um vaso? Você é realmente uma serva de Deus? Você é um servo de Deus? Será que você está na condição de Daniel? Será que a sua vida, pelo menos, se compara dele? E outra, ele não exigiu, ele se humilhou, ele se prostrou diante do Senhor. E quanto mais ele se humilhava, mais Deus olhava para ele e Deus tinha pressa para que acontecesse. Deus tinha pressa. E hoje tentando passar por 21 dias, até o momento em que Deus disse: desce, Miguel. Está escrito aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias. E eis que Miguel, o príncipe, foi enviado. Após 21 dias de humilhação perante Deus, é que o anjo foi enviado, o guerreiro foi enviado para ajudar aquele anjo. Quantas vezes você já jejuou em prol desse objetivo da sua vida? Quantas vezes você se prostrou perante o Senhor e se fez conhecido por Ele, para que Deus veja que realmente você tem necessidade do que você está pedindo? Porque às vezes a pessoa quer uma balinha. Porque Deus não vai me responder. Qual é o objetivo disso tudo? Qual é a tua necessidade? Porque primeiro, meus queridos, Deus está vendo tudo. Segundo, Deus te ouve, porque está escrito aqui, ó, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Então, Deus está te vendo, Ele te conhece. Como você é chamado por Ele? Como Deus está te vendo? E Ele está te ouvindo? Você está realmente clamando a Ele, pedindo para Ele? Ou simplesmente você está acreditando em palavras de outra pessoa que está dizendo para você que você vai receber, porque é isso, porque é aquilo? Você tem que se prostrar. Você tem necessidade de alguma coisa? Se prostra diante do teu Deus. A resposta de Deus é para a tua vida, não é para o fulano de tal, não. Começa a ser objetivo. Começa a ser conhecido por Deus, porque Daniel era conhecido por Deus. Tanto que o anjo falou, chegou e falou o nome dele. Daniel, desde o primeiro dia. Quantas vezes Deus te chamou pelo nome? Tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus, muitos jovens que querem as coisas fáceis demais.
Começa a buscar realmente o Senhor de verdade. Primeiro, que Ele está te vendo. Segundo, que Ele te ouve. E o mais importante, Deus responde pelas suas palavras ou pelos seus pedidos. Ele analisa o que você está pedindo. Ele ouve o que você está pedindo. A partir daí, então, é que Ele vai responder para você. E assim aconteceu com Daniel. E olha que ele era profeta. E olha que ele estava orando em prol do povo de Deus. O povo escolhido por Deus. A nação escolhida por Deus. O que você tem feito para que Deus responda para você? O que você está fazendo para que Deus tenha pressa em te responder? Tenha objetividade. Seja conhecido por Deus. Porque Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Mas para te responder, precisa desses conteúdos. Você precisa ser conhecido por Ele. Ele precisa te ver. Ele precisa te ouvir. Aí só então Ele vai te responder. Tem muitas pessoas por aí sofrendo com evangelho barato, sofrendo com o evangelho de facilidade, sofrendo com o evangelho que é toma lá da cá. Não, sim, não vou falar nem em valores, que você vai receber. Não funciona desse jeito, não. Você precisa ter intimidade com o seu Deus. O teu Deus precisa te conhecer. Se você quer alguma coisa, se você tem necessidade de algo de verdade, Ele vai te abençoar, mas faça-se conhecido por Ele, se humilhe perante a presença dEle. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é real, Ele pode fazer grandes coisas na tua vida, mas para isso, esforça-te, seja diferente, não seja como os demais por aí, e você vai ver os resultados. Parece que eu fui um pouco pesado nessa mensagem, mas se você atentar nos detalhes, você vai ver que tenho razão. Primeiro, Deus está te vendo. Ah, porque eu quero. Deus está vendo. Segundo, Ele te ouve. Você está orando? Porque se você está orando e jejuando, você é conhecido por Ele. Só aí então Ele vai te responder. Que Deus abençoe sua vida e a minha também. Que Deus nos ensine a buscar melhor a Ele, nos fazer conhecido por Ele, porque só assim Ele vai responder. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas sofrendo por aí, achando que as bênçãos de Deus é assim, ó, pluf, como um passe de mágica. Deus não faz mágica. Deus é Deus. Deus faz. Simplesmente faz. Mas para isso, tenha objetivo concreto e se faça conhecido por Ele. Um grande abraço a todos.